Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula eu não me aguentei, né? E vou mostrar para vocês um resultado muito bonitinho. Para mim é um dos resultados mais bonitos da matemática, né? É um dos mais bonitos da geometria. Olha que a geometria é bonita, né? A gente sabe. Esse resultado é uma demonstração bastante acessível, sem precisar recorrer à matemática do ensino superior. É uma demonstração bastante acessível da fórmula do volume da esfera, tá bom? Então, de repente, aí se você quer saber, né, tem essa curiosidade de saber de onde vem a fórmula, por que ela funciona, esse vídeo aqui vai esclarecer, tá bom? Bom, pessoal, primeiro, né, a gente precisa recorrer aqui a um princípio, né, a um teorema, chama princípio de Cavalier, que ele é bem intuitivo, né, é fácil de aceitar, tá bom? O teorema ele diz o seguinte: imagina dois sólidos que têm mesma altura, tá bom? Um tem uma altura h e o outro sólido tem a mesma altura h, tá certo? E aí você faz o seguinte: você começa a cortar esses dois sólidos por planos, tá bom? Você começa a cortar por planos. E aí o que acontece? Cada plano, né, que você desenha, seccionando esses dois sólidos, as seções que esse plano produz nos dois sólidos são sempre equivalentes. Tá? O que significa isso, seções equivalentes? Seção é uma figura plana. Quando eu digo que duas figuras planas são equivalentes, eu estou dizendo que elas têm a mesma área, tá bom? Então, sempre que isso acontecer, a gente vai poder concluir o seguinte: a gente vai poder concluir que esses dois sólidos, de onde a gente partiu, eles são equivalentes. E aí, quando eu digo que dois sólidos, que duas figuras tridimensionais são equivalentes, eu estou dizendo que elas têm o mesmo volume, tá bom? Então, é mais ou menos assim. Imagina que você, sei lá, você tem é como se você tivesse um cilindro, né? Um cilindro que é formado por um monte de pizzas empilhadas, tá bom? Essa é a ideia, né? Se você pegar cada pizza e tirar dali e reordenar em uma pilha um pouco diferente, você não vai alterar o volume. É basicamente isso que está dizendo esse teorema, tá bom? Então, desde que você mantenha ali as mesmas seções, né, as mesmas áreas ali, as mesmas seções por cortes planos entre duas pilhas de pizza, né, você vai ter o mesmo volume, tá bom? Essa ideia mais ou menos, eu acho que dá para aceitar, né, que isso realmente funciona, né, sem precisar demonstrar esse teorema. Mas vamos lá, pessoal, o que isso ajuda a gente a descobrir o volume da esfera, né? E aí, o que isso tem a ver com a esfera? O que acontece é que dá para a gente mostrar, usando esse princípio de Cavalier, né, que a esfera ela tem o mesmo volume desse cilindro aqui equilátero subtraído desse cone duplo, né, desse cone aqui de duas folhas, tá bom? Ou seja, né, se a gente pegar aqui esse cilindro equilátero de altura 2R, né, de diâmetro 2R também, e subtrair o volume desses dois cones aqui interiores, a gente vai obter exatamente o volume da esfera, tá? Por que isso, né? Por quê? Bom, primeiro, as duas figuras têm a mesma altura. O diâmetro aqui da esfera é 2R, a altura do cilindro equilátero é 2R, que coincide aqui com o diâmetro 2R também do cilindro, tá certo? Então essa parte aí já foi. O que a gente tem que mostrar é qualquer plano, né, que a gente desenhar, por exemplo, esse planozinho azul, ele vai determinar nos sólidos seções equivalentes, seções de mesma área. Então eu estou dizendo que esse círculo, né, esse círculo que é a seção esférica determinada por esse plano, ele tem a mesma área dessa coroa circular, tá bom? Dessa coroa circular determinada aqui no segundo sólido. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que essas figuras aqui elas têm sempre a mesma área, independentemente do plano aqui que a gente escolha, né? Independente do plano, né? Claro, desde que a gente pegue planos aqui paralelos, né? A gente tá pensando aqui em planos paralelos. Então, desde que eu suba, né? Eu posso subir aqui ou descer aqui um pouquinho, né? Esse plano, eu sempre vou ter áreas, né? Sempre vou ter áreas equivalentes aqui, seções equivalentes numa região e em outra. Bom, como é que a gente demonstra isso, né? Vamos lá, não é difícil. É só você pensar o seguinte: a altura aqui é 2R, então essa distância aqui é R, né? E aqui essa distância é R também, tá bom? E esse plano aqui, ele é paralelo
aqui é o plano da base de apoio aqui dos dois sólidos, tá? Tô faltando escrever isso, né? Que esses planos eles são paralelos à base de apoio aqui do sólido, tá bom? É a base de apoio em relação à qual a gente está medindo a altura, tá? Essa é a ideia. E aí o que eu vou fazer, né? Eu vou dizer aqui que essa distância, essas duas distâncias são iguais, certinho? Né? Por quê, né? Porque o plano aqui que passa pelo centro da esfera, ele vai passar aqui pelo vértice comum desses dois cones também, né? Vai ser paralelo aqui a qualquer plano que a gente desenhe cortando os dois sólidos. E aí eu vou dizer que essa medidazinha é x, tá bom? Vou chamar de xzinho. E aí o que eu sei, né? Eu sei que essa medida aqui, olha só, essa hipotenusa é Rzão, que é justamente o raio da esfera, né? Como é que eu sei que o raio da esfera é Rzão? Eu já comecei dizendo, né, aqui que a altura é 2Rzão, né? Então, diâmetro é 2Rzão, o raio é Rzão. E eu vou chamar aqui o raio dessa esfera, aliás, desse círculo, né, dessa seção esférica, eu vou chamar esse raio de Rzinho, né? Vou chamar de Rzinho. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, né? O que acontece aqui. Olha só, a gente primeiro, né, a gente repara que esse cone aqui, esse cone, vamos lá, ele tem altura igual a R, né? Ele tem a altura aqui igual a R, metade de 2R, e ele tem um raio da base aqui igual a R também. Então a gente sabe que esse ângulozinho é 45 graus, certinho? Porque quem é a tangente dele é Rzão sobre Rzão. Então a tangente é 1, o ângulo é 45. Esse ângulozinho, deixa eu marcar aqui, esse ângulozinho é 45 graus. E esse ângulo aqui também vai ser 45. Por quê? Semelhança de triângulos, né? A gente tem aqui o plano azul paralelo ao plano da base, né? Então essa reta aqui vermelhinha, né? Esse raio é paralelo a esse raio aqui. Então a gente tem que aqui vale 45 também. Então se o cateto oposto é x, o cateto adjacente também vai ser x, certinho? E quem vai ser esse raio? Esse raio aqui grandão, né? É o Rzão. É o Rzão. Tá? Então, esse raio aqui grandão, né? É Rzão. Bom, pessoal, agora vamos comparar, né? Quem é a área da seção esférica, né? Então, a área 1. A área da seção esférica é fácil, né? Simplesmente a área de um círculo de raio Rzinho, né? De raio Rzinho. Então é πRzinho ao quadrado. Só que a gente sabe, pessoal, que o Rzinho ao quadrado é Rzão ao quadrado menos x ao quadrado, não é? Então A1 é igual a π que multiplica Rzão ao quadrado menos x ao quadrado. Por que isso, né? É só aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo. O quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa menos o quadrado do outro cateto. E aqui, pessoal, aqui como é que vai ficar? Vamos lá, aqui a gente tem o A2, né? A2, que é a área dessa coroa circular. A área de coroa circular é π que multiplica o quadrado do raio exterior, o raio exterior é Rzão, menos o quadrado do raio de dentro, do raio interno, né? Que é x, né? X. Então vou colocar x ao quadrado. E olha o que a gente descobriu. O A1 é igualzinho ao A2, independente do valor de x, né? Esse x você pode variar, né? Ele pode ser igual a zero, por exemplo, né? E aí você vai ter um ponto aqui, aí você vai ter uma circunferência aqui, uma circunferência aqui também, né? Um círculo e um círculo. Ou você pode colocar o x, né, um pouco maior, e aí você vem descendo, né? E aí você vê que a área aqui da coroa circular vai se tornar cada vez menor, mas em compensação aqui também a área do círculo vai ser cada vez menor e elas vão ser sempre iguais. Então, eu posso dizer que o volume da esfera é simplesmente o volume desse cilindro, né, desse cilindro equilátero, menos o volume dos dois cones, tá bom? Então é o volume do cilindro menos o volume menos o volume dos dois cones, né? Menos 2 vezes o volume de um desses cones. Pessoal, quem é o volume do cilindro? Vamos lá. É só fazer a área da base vezes a altura. A base tem raio R, né? Tem raio Rzão. Então é πr Rzão ao quadrado
vezes a altura. Quem é a altura? A altura é 2R, o cilindro é equilátero, né? Então, vezes 2R. Menos 2 vezes o volume do cone. Vamos lá, volume do cone. O raio é R e a altura é R também. Então, é π vezes R ao quadrado, né? Vezes a altura é R, só que precisa dividir por 3, porque é cone, né? Então, ficou assim, pessoal. Ficou 2π R ao cubo menos 2 terços de πr ao cubo. E aí, o que você pode fazer? Você pode colocar em evidência o que você quiser, né? Ou então, simplesmente tirar aqui o MMC, né? Vamos fazer assim, né? Aqui ficou 3 e aqui ficou 1. E aí vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4, né? Então, ficou 4πr ao cubo, dividido aqui pelo denominador, 3. E está demonstrado o volume da esfera, 4 terços de πr ao cubo. Bonitinho, né? Bom, pessoal, era isso, né? Queria mostrar para vocês, demonstração aí dessa fórmula, né? Eu sei que sempre tem aí quem gosta, né? Sempre tem quem aprecia as demonstrações. Pessoal, bom, por hoje é só, né? Tchau, tchau e até a próxima aula.